Boa noite a todos. O objetivo desta aula é apresentar uma breve descrição das bases neuropsicológicas e da fisiopatologia da psicopatia. Psicopatia é um problema emergente de saúde mental e de segurança pública em todo o mundo. Isso acontece, pessoal, porque a psicopatia é um transtorno mental e de comportamento se caracteriza, sobretudo, pelo déficit, ou seja, pela deficiência, pela diminuição da capacidade de controle das respostas emocionais, por uma ausência de empatia, uma dificuldade de controle de comportamento, que costuma levar o portador desse tipo de transtorno a se envolver com situações tais como consumo de substâncias de abuso, álcool, drogas ilícitas de forma geral, maus tratos a terceiros, violência física explícita contra esses terceiros, crime e, o que é um dado bastante importante, reincidência de crime. A literatura é muito clara em relação ao fato de que pessoas com diagnóstico de psicopatia tendem a apresentar uma tendência maior a reincidir nos crimes que haviam cometido anteriormente. Desse modo, pessoal, a psicopatia é considerada uma forma grave de transtorno de personalidade antissocial e acaba se constituindo em grave distúrbio de saúde mental, um comprometimento em três áreas importantes: na área social, emocional e, claro, comportamental. E trabalhos sobre psicopatia não são recentes. Na verdade, grande parte da história da psiquiatria e da psicologia no século XX foi marcado por uma tentativa de compreender essa psicopatologia. Talvez um dos autores mais interessantes do século passado tenha sido Cartman. Em 1942, propôs uma taxonomia, que nada mais é do que uma classificação para a psicopatia. Segundo Cartman, a psicopatia poderia ser dividida em psicopatia primária e secundária. Aquilo que ele chamava de psicopatia primária seria o resultado de fatores endógenos, biológicos, ou seja, alterações genéticas, alterações na estrutura e no funcionamento de determinadas porções do nosso sistema nervoso. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho uma síntese do que a literatura mais contemporânea traz sobre a relação entre determinadas áreas cerebrais e a manifestação de traços psicopáticos, enquanto que aquilo que o Cartman denominou de psicopatia secundária teria origem em fatores exógenos, ou seja, fatores de ordem psicossocial, exposição a eventos estressores severos, questões de ordem cultural e por aí vai. No entanto, a expressão das características básicas de déficit na expressão emocional e na empatia, ela não difere, não é o problema de verbalização e articulação das palavras, né, no caso. Eu vou tentar explicar de outra maneira sem usar essa palavra que eu não consigo falar. É algo assim: a expressão da dificuldade de expressão da emoção e da empatia, ela é semelhante tanto na forma primária quanto na forma secundária da psicopatia. Pronto, saiu a expressão. No entanto, gente, a psicopatia primária, ela tem uma característica muito importante, que é a baixa ansiedade, um embotamento afetivo severo e uma tendência ao cometimento de crimes instrumentais. Já a psicopatia secundária, ela seria caracterizada por uma ansiedade mais elevada, uma maior expressividade emocional e a tendência a cometer crimes do tipo expressivo. Eu vou explicar para vocês a distinção entre crimes instrumentais e crimes expressivos.
Crimes instrumentais são aqueles crimes nas quais o comportamento criminoso visa a um objeto tangível, algo concreto. Por exemplo, um roubo, por exemplo, a manipulação do comportamento de uma pessoa para que o manipulador obtenha algum tipo de benefício. Eu gostaria muito que vocês parassem de pensar na psicopatia apenas em termos daquilo que a mídia, cinema, ninguém não é muito cinema hoje em dia, né? Ou seja, as formas de expressão artística da psicopatia que, de modo geral, tendem a associar a psicopatia ao assassino em série. Essa é uma visão equivocada, uma vez que a maior parte das pessoas portadoras de psicopatia se concentra muito mais na manipulação do comportamento de terceiros do que no extermínio desses terceiros. E, portanto, os crimes instrumentais são aqueles crimes que visam a um objetivo concreto. Já os crimes expressivos são aqueles que estão relacionados àquilo que os meios de comunicação de massa costumam retratar de pessoas portadoras de psicopatia, ou seja, comportamento criminoso impulsivo e reativo, que não tem um objetivo tangível, que não seja a própria violência, que não seja a realização de um fetiche através de um ritual específico. Essa classificação do Karpman, em que pese o fato dela ser bastante antiga, né, dos anos 40 do século passado, ela tem sido revivida em muitos estudos mais recentes, porque ela consegue estabelecer uma distinção que a literatura tem apontado. Ou seja, nem todas as pessoas portadoras de psicopatia têm as mesmas características psicológicas. Uma distinção importante é a questão da impulsividade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, classicamente se associa a psicopatia com alterações no córtex pré-frontal, com alterações em termos de funções executivas. No entanto, a pessoa portadora de psicopatia primária não apresenta alterações nessa área e nem tampouco nessas funções. São características distintas. Essa pessoa ela tem uma dificuldade com relação à empatia. No entanto, ela é capaz de privar-se da realização imediata ou da gratificação imediata dos seus desejos em prol de um objetivo delituoso mais prolífico, mais rendoso para frente, né, no futuro. Já as pessoas portadoras da psicopatia secundária se enquadram mais naquela ideia geral que se tem sobre psicopatia, como sendo de uma pessoa impulsiva. Nesses casos, a literatura aponta realmente a presença de déficits em termos de expressão do controle do comportamento, limitações nas funções executivas, que eu vou descrever daqui a pouco para vocês, e, sobretudo, hipoatividade do córtex pré-frontal. Isso daqui a pouquinho. Por enquanto, eu gostaria de prosseguir nessa apresentação mais ampla, mais genérica sobre psicopatia primária e secundária, pois trata de um conceito que, apesar de antigo, é pouco difundido nos dias de hoje. Mas, como eu dizia então, gente, ao contrário da psicopatia primária, a psicopatia secundária, aquela da alta ansiedade, aquela da expressividade emocional mais intensa, aquela da tendência ao cometimento de crimes expressivos, crimes impulsivos, ela se aproxima mais da definição de transtorno de personalidade antissocial da Associação Psiquiátrica Americana, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, infecção, né, o famoso DSM-5. Segundo a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, o transtorno de personalidade antissocial ele seria caracterizado basicamente por impulsividade, comportamento de busca de incentivos imediatos, muitas vezes mediante o uso de violência, uma violação persistente e consistente de normas sociais e o clássico da psicopatia, que é a incapacidade de vivenciar tanto a empatia quanto o remorso. Não é essa empatia que está vulgarizada nos últimos 2 anos,
que vem sido utilizada de forma inadequada, né? Aquilo que na filosofia se chama de utilizar-se uma expressão que não tem ponto de contato com a realidade. Eu nem sei porque eu estou falando isso, eu acabei me perdendo no meu raciocínio. Eu estava falando da definição de transtorno de personalidade antissocial, né? Isso se assemelha bastante ao conceito de psicopatia secundária do Cartman. Então, nesse caso, pessoal, é importante vocês terem em mente que a psicopatia ela pode ser considerada tanto como um transtorno de personalidade complexo, essa é a perspectiva mais clássica, inclusive, da psicopatia, quanto como um transtorno de neurodesenvolvimento. Essa já é uma perspectiva mais atual, pois a psicopatia vai incluir características interpessoais e afetivas, por exemplo, né, loquacidade. Realmente a expressão de algumas palavras está difícil para mim, mas eu peço paciência para vocês, vou repetir, né? As pessoas portadoras de psicopatia, elas vão ser mais, eventualmente, falantes quando estão em uma atividade de manipulação do outro. Vão apresentar, né, a falta de empatia, a falta de culpa, de remorso, etc. E vão procurar se comportar de forma impulsiva, de forma promíscua, sem controle comportamental, né? Por que hoje em dia tem se considerado a psicopatia também como um transtorno de neurodesenvolvimento? Basicamente por aquilo que eu vou começar a descrever para vocês agora, que são as evidências de que a psicopatia apresentaria uma base neurobiológica bastante sólida e antecede, inclusive, a formação da personalidade do indivíduo como um todo, considerando a personalidade como um somatório de temperamento mais caráter. Então, a psicopatia ela vai se assemelhar muito mais a um transtorno de neurodesenvolvimento, tem uma base biológica sólida, assim como, por exemplo, os transtornos do espectro autista, do que propriamente como resultado das experiências, como resultado, por exemplo, eventos estressores severos, e por aí vai. Cada tipo de psicopatia vai ter, digamos assim, uma etiologia muito própria, né, que eu vou descrever para vocês. A princípio, eu gostaria de falar sobre o perfil neuropsicológico da psicopatia, que se caracteriza essencialmente por déficits nas funções executivas e no controle inibitório. Existe um estudo muito interessante de Baliotti e colaboradores, bem recente, de 2019. Nesse trabalho, eles utilizaram um instrumento de avaliação neuropsicológica denominado The Cambridge Neuropsychology Test Assessment Battery. Não tem, digamos assim, uma versão adaptada e padronizada para a população brasileira. E esse instrumento, essa bateria, na verdade, foi aplicado em 85 criminosos adultos, né, do sexo masculino, e estavam cumprindo pena em uma instituição que se assemelha muito ao que no Brasil a gente chamaria de custódia, né, daqueles indivíduos considerados inimputáveis. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão do nosso direito penal. Mas seria como se fosse um manicômio judiciário, vai, algo nesse sentido. E havia, claro, um grupo controle formado de pessoas que não eram portadoras de psicopatia, que também passaram, né, pela aplicação dessa bateria neuropsicológica. E os resultados foram muito interessantes, porque em relação aos participantes do grupo controle, o grupo de participantes portadores de psicopatia mostrou de forma muito nítida testes limitados de funções executivas, na atenção no planejamento complexo, no controle inibitório e até mesmo na reversão da resposta. Esse trabalho ele foi corroborado, na verdade, ele corroborou um estudo um pouco mais antigo, de 2012, de um pesquisador chamado Dolan, que fez uma análise das funções executivas também de 96 criminosos
também do sexo masculino, né? Portadores de psicopatia que cumpriam pena. E o estudo do Dolan mostrou também déficits nas funções executivas e no comportamento inibitório. Eu quero que vocês atentem para o fato que essas duas características do perfil neuropsicológico da psicopatia são circunscritas à psicopatia secundária. Na psicopatia primária, não há déficit nas funções executivas e no comportamento inibitório. Isso é óbvio. Se eles têm uma tendência maior ao cometimento dos chamados crimes expressivos, crimes instrumentais, né? Aqueles crimes que envolvem, óbvio, planejamento. Como é que a pessoa vai ter déficit em função executiva? Né? Questão óbvia, né, gente? Então, nesse sentido, é importante que desenvolvam novos instrumentos que possam avaliar a psicopatia primária. Mas, enfim, isso aí fica como sugestão, digamos assim, né? Quem de vocês no futuro desejar realizar estudos nessa área. Mas o que a literatura tem trazido é muito mais no campo da psicopatia secundária, que volta a insistir, se caracteriza por esses déficits nas funções executivas e no comportamento inibitório. E que, portanto, os scores de traços psicopáticos desses indivíduos, os scores, gente, esse horário vai ficando mais para a noite, eu começo a ter uma certa dificuldade de concatenação das ideias. Então, eu peço que vocês esqueçam que eu acabei de falar em negócio de scores. Eu vou repetir de uma maneira mais pausada, para que o meu pensamento possa tentar ser mais lógico, digamos assim, né? O que eu estava querendo dizer, pessoal, é que nesse estudo do Dolan, as pessoas que apresentavam, então, né, o diagnóstico de psicopatia, essas pessoas, elas se assemelham mais aos portadores de transtorno de personalidade antissocial, em função de todos aqueles traços que eu havia descrito anteriormente. E aí, o que acontece, gente? Devido à hipofuncionalidade de estruturas paralímbicas, os portadores de psicopatia podem vir a ter dificuldade, sim, na formação de associações do tipo estímulo-punição. E é justamente por isso, pessoal, que essas pessoas são extremamente refratárias às medidas que diferentes estados, nação, têm adotado para tentar, de certa maneira, não só punir, como, entre aspas, ressocializar, segundo a expressão utilizada no Brasil, né? Essas pessoas elas teriam dificuldade de formar essas associações de estímulo-punição, por isso que prendê-las, simplesmente por prendê-las, não tem eficácia em termos nem de punição e nem de tratamento, embora tenha eficácia no sentido de evitar que essas pessoas venham a cometer os seus delitos, digamos assim, no dia a dia. E devido a essa hipofuncionalidade, que é uma diminuição da atividade das estruturas paralímbicas, as pessoas têm um prejuízo na capacidade de se adaptarem a situações de conflito emocional com outras pessoas. Eu gostaria de descrever agora um trabalho bem interessante que utilizou o modelo neuropsicológico de sistema de inibição comportamental, o BIS, né, e o sistema de ativação comportamental, né, o BAS, que é proposto pelo psicólogo britânico, né, Jeffrey Gray. E nesse modelo, os portadores de psicopatia primária, eles tendem a apresentar o BIS prejudicado, ou seja, o sistema de inibição comportamental prejudicado, o que indicaria uma baixa reatividade ao estresse, enquanto que os portadores de psicopatia secundária tendem a ter um BAS, ou seja, um sistema de ativação comportamental hiperativo, ou seja, alta ansiedade ou reatividade ao estresse. Esses resultados, né, eles poderiam explicar por que os psicopatas primários tendem a cometer crimes instrumentais, ou seja, planejados, uma vez que eles são capazes de adiar gratificação imediata, são capazes de
capazes de lidar melhor com situações de estresse, por terem baixa reatividade ao estresse, por isso que eles tendem a cometer crimes instrumentais planejados, enquanto que os psicopatas secundários tenderiam a cometer crimes reativos, ou seja, crimes impulsivos, sobretudo porque são pessoas que são extremamente reativas ao estresse. Então, numa circunstância na qual o indivíduo venha a ter um determinado, ser exposto a algum tipo de evento estressor, devido à hipofuncionalidade das estruturas paralímbicas, devido à alta reatividade ao estresse, devido ao prejuízo nas funções executivas e no controle inibitório, essa pessoa acaba se engajando nesse tipo de crime não planejado, né? Então, nesse sentido, sintetizando o ponto de vista neuropsicológico sobre a psicopatia, é possível dizer que a psicopatia seria constituída por dois fatores, né? Um fator número um, que seria a faceta primária, que diz respeito à disfunção emocional, e um fator secundário, ou faceta secundária, que diria respeito, aí sim, à impulsividade e às características antissociais. Bom, visto o perfil neuropsicológico da psicopatia, eu gostaria de passar para a parte da fisiopatologia desse transtorno. Gente, existem evidências de que há, sim, certas anormalidades cerebrais em pessoas portadoras de psicopatia, tais como a diminuição da atividade do córtex pré-frontal, ventromedial e dorso lateral, bem como uma redução na reatividade da amígdala direita. Vocês viram nas minhas aulas anteriores, falei bastante sobre a amígdala. Na aula que eu postei hoje, eu falei sobre a amígdala, né? Na descrição da anatomia do sistema límbico, a amígdala como centro neurobiológico do meio da ansiedade, né? Temos também como anormalidade em pessoas portadoras de psicopatia uma redução da atividade do giro do cíngulo rostral anterior, e isso estaria diretamente relacionado à ocorrência de certos traços psicopáticos. Vocês se recordam que essa estrutura, né, o giro do cíngulo, está diretamente relacionado com a expressão de um tipo de ansiedade muito semelhante ao do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é um tipo de ansiedade que torna a pessoa muito pouco resistente ao estresse. Ou seja, isso facilita o comportamento impulsivo, né? É um tipo de ansiedade bem diferente da ansiedade que é mediada pela amígdala, eixo hipotálamo, hipófise adrenais, todo aquele ciclo da resposta fisiológica do estresse. Bom, uma outra questão interessante é que, no caso específico de mulheres diagnosticadas com psicopatas, né, utilizando-se o instrumento do psicólogo canadense Robert Harry, né, o famoso PCLR, tem uma versão traduzida, padronizada e adaptada para populações brasileiras, né, o famoso checklist de psicopatia, né. Existe uma referência a uma disfunção cerebral muito específica nesse tipo de população, né, de mulheres, que seria justamente a redução da atividade temporoparietal em tarefas de julgamento de transgressões morais, algo que não aparece no genoma. A literatura, no caso Harenski e colaboradores, né, no estudo de 2014, levantam algumas hipóteses. Eu não gostaria de entrar em detalhes sobre isso agora, eu gostaria de deixar essa informação, né? É uma informação interessante. Nós temos também, pessoal, a presença de déficits cognitivos e afetivos emocionais relacionados ao processamento da informação emocional em função de alterações no córtex orbitofrontal e também alterações na amígdala que eu havia comentado com vocês, né, anteriormente. E outros estudos têm mostrado que certas regiões límbicas e paralímbicas, tais como o córtex orbitofrontal, a ínsula, o cíngulo anterior e posterior, a própria amígdala que eu acabei de falar, e principalmente, né, giro parahipocampal, giro temporal superior,
também têm sido descritos como estando correlacionados com a psicopatia. Segundo alguns autores, a base neurobiológica da psicopatia, ela residiria na parte frontal lateral do cérebro e seria eminentemente uma manifestação de disfunção do córtex orbitofrontal. Daí a importância do lobo frontal para esse transtorno, né? Essa deficiência no córtex orbitofrontal, gente, ela estaria muito relacionada a uma dificuldade de regulação da emoção, na expressão da personalidade e do comportamento social. Então, basta vocês juntarem as duas peças, né? Se a pessoa tem uma disfunção no córtex orbitofrontal, isso explicaria, de uma certa forma, o porquê da instabilidade emocional, o porquê da psicopatia estar tão relacionada com transtornos de personalidade e o porquê de comportamentos socialmente inadequados serem típicos, não é? Nesse tipo de transtorno. E aí vocês também compreendem por que autores mais recentes têm incluído a psicopatia no rol dos transtornos de neurodesenvolvimento, porque precede aspectos como a exposição da pessoa a eventos estressores severos, traumas psicossociais, questões culturais e por aí vai, né? Claro que, como todo transtorno mental e de comportamento, existe uma relação do tipo diátese e estresse. A diátese como sendo a predisposição biológica que é atualizada pelo estresse, não é? No entanto, alguns estudos têm mostrado de maneira bastante categórica que, particularmente, a psicopatia primária tem um componente endógeno, tem um componente biológico muito forte, e que, ao contrário da secundária, que estaria mais relacionada à exposição contínua a eventos estressores severos, a psicopatia primária seria um transtorno de neurodesenvolvimento por excelência, não é? Enfim, vamos aguardar novos estudos para que se possa chegar a alguma conclusão específica, né? Bom, eu estava dizendo para vocês sobre a amígdala, né? E por isso eu gostaria de pedir que vocês revisassem a aula sobre a amígdala, leiam lá no capítulo 2 do livro, eu postei também lá no Google Classroom para vocês poderem ter um material mais denso, né, com as respectivas referências para vocês estudarem. Eu vou pedir especial atenção no estudo da amígdala, tá? Alguns estudos mais recentes também evidenciaram, pessoal, que a psicopatia poderia estar associada com uma diminuição da massa cinzenta em áreas paralímbicas e límbicas, incluindo região parahipocampal bilateral, a própria amígdala, que eu estou falando inúmeras vezes na aula de hoje, o hipocampo e regiões do lobo temporal e também do córtex cingulado posterior e, claro, o córtex orbitofrontal. Gente, fato importantíssimo para vocês não esquecerem. Massa cinzenta é conjunto de corpos celulares de neurônios, juntamente com dendritos, tá? Massa branca, basicamente, são axônios. E a massa branca tem essa coloração naturalmente devido à mielina, não é? Que recobre o axônio produzido ali pelas células de Schwann. Esse vocês viram no básico, no início do semestre comigo, tá? Bom, pessoal, o que eu gostaria de descrever para vocês nesse exemplo, né, do perfil neuropsicológico e da fisiopatologia da psicopatia, por enquanto é isso. Eu peço para vocês revisarem esse conhecimento, principalmente das áreas que eu citei no livro, para que vocês possam, então, completar os estudos de vocês relacionados a essa parte. Daqui a pouquinho eu vou realizar a postagem da aula sobre depressão, bases fisiopatológicas da depressão, justamente para complementar esse conjunto de exemplos de por que, afinal de contas, o estudante de psicologia deve conhecer sobre neurobiologia. Certo, pessoal? Desejo a vocês bons estudos e, enquanto vocês vão revisando o material, anotem
as principais dúvidas para que no futuro breve eu seja capaz de responder. Bons estudos, boa noite a todos vocês.